Cumprimentando a todos os presentes. Vamos dar início até para poder não abrir precedentes, senão nós vamos ficar aqui esperando. Declarar aberta a sessão. Eu vou precisar adiar dois processos. Adiar, né, para a próxima sessão. Eu vou, o senhor é advogado da Unibanco ou tem ação contra a Unibanco? Não. São esses dois do Unibanco aqui, é o 4 da pauta, que é o eletrônico 2.281, e o 30, que é o 11.560. Esse processo, então, eu vou julgar na próxima sessão, para analisar melhor a matéria aqui. É o senhor? Os dois são do senhor? Pois é. Eu vou examinar uma matéria aqui melhor, viu? E por isso eu estou... Mas julgo na próxima sessão, na próxima terça-feira. Mas você precisa fazer a inscrição de novo? Não precisa fazer inscrição, não. Não vai nem sair publicado. Já está adiado e vamos julgar na próxima sessão. O senhor comparece. O senhor fala pelo banco ou pelos reclamantes? Pois é. Então, na próxima sessão, nós vamos julgar esses dois processos. Tá bom? Boa sessão para vocês. Obrigado. Obrigado. Assim. Tá, aí a gente usa o... Então vamos ao pregão dos processos, observando a pauta de... Vai funcionar agora. Na pauta do PJE, relator, desembargador José Murilo de Moraes, segundo votante, juiz convocado Gessé Cláudio Franco de Alencar, terceiro votante, desembargador Jorge Berg de Mendonça. O número 1, houve inscrição, o advogado não está presente, é o 10.125-24/2015. O advogado não está presente. De acordo. Decisão unânime nos termos do voto do relator. Próximo. Agora é a pauta normal, né? A pauta normal do doutor Zé Murilo, alguma divergência? Deixa eu ver a anotação aqui no 14, só um minuto, senhor presidente. Deixa eu ver o que é, não sei o que 14 é apenas uma suspeição do doutor Jorge. Ah, tá. O doutor Eu tô de acordo. Rogério é o terceiro votante, mas o senhor já... Estou de acordo. Então, sem divergência, os votos do doutor Zé Murilo foram em... São todos do Gessé, né? O doutor Gessé tem alguma restrição? De acordo, completo. Então, os votos do doutor Zé Murilo proclamo todos decididos à unanimidade nos termos do voto do relator. Votos da relatoria, doutor Jorge Berg. Coronel Fabriciano, pode continuar. Agora, na pauta do relator Jorge Berg de Mendonça, segundo votante, Dr. Rogério Vale Ferreira, e terceiro votante, Dr. José Murilo de Moraes. Há uma sustentação oral à distância em Coronel Fabriciano. É o número 12 da pauta, é o RO 10.539-10/2016. Inscrito Dr. Fernando Martins Albênio pela recorrente reclamada, 10.539. Doutor, o advogado está online? Tá? Doutor Jorge Berg, para a leitura da conclusão. Conheço o recurso interposto pela primeira reclamada, no mérito dando parcial provimento, primeiro, para declarar neste feito que são aplicáveis os instrumentos coletivos trazidos com a defesa ao contrato de trabalho do autor. B. Excluir da condenação o pagamento de horas in itinere. C. Reduzir a R$1.000 a indenização por danos morais. Esse é o voto do relator. Tem a palavra o ilustre advogado inscrito. Boa tarde a todos. Cumprimento os componentes dessa egrégia turma na pessoa do ilustríssimo senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde. E em razão do voto do eminente relator, pela redução drástica dos danos morais e pelo deferimento da alteração da condenação em horas intímeras, e gostaria de ouvir se há votos divergentes Pois não, antes doutor. de manifestar a minha sustentação. Pois não, doutor. Eu, como revisor, estou de acordo. E o terceiro, o doutor Zé Murilo. E a decisão é unânime nos termos do voto do relator. E assim se decide. Agradecemos a presença do ilustre advogado. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Apenas uma inscrição para sustentação oral também na pauta do Dr. Jorge. Agora é a pauta Normal. normal.
salvo o melhor juiz aqui, não teve nenhuma. É o número 19 que está pendente. 19? O que foi? Esse negócio de troca de uniforme, vai suspender isso? 19 do Olha, Berg. o que eu fiz hoje eu não vou suspender, que é diferente. Será que nós deixamos para quem está pautado? Depois volta. Mas então tá, então vamos passar a Esse que observar já então? Até porque... Não, mas eu estou suspendendo. É só, Não, aqui só os só- que já estão pautados que eu Ah, deixei. tá. Ah, sim. Porque depois vai voltar para nós. Mas não vai voltar, não. Vai, se tiver aquela uniformização. Lá em cima, lá em cima eles estão dando. Não, lá eu já estou pautando. Você acha que o preço para nosso tribunal vai dar conta? Pouso Alegre. Eu estou aquela linha nossa. O que já dava, eu deixei. Mas... Então tá, então, Eu tenho certeza. mas eu acho bom, né, dos próximos, para não evitar. Não, eu estou evitando. Os que estão lá, eu já estou. Mas Tá. aqui você está... Então, eu não tenho divergência nenhuma. Os votos da relatoria do Dr. Jorge Berg decididos à unanimidade nos termos do voto do relator, nos termos propostos pelo ilustre relator. Agora são os meus, né, da minha relatoria. Então, 27 também é o mesmo caso, né, doutor? Hein? 27 também é o 27 eu mesmo estava caso. suspendendo, né? É. Deixa eu ver. Todos na mesma barra. Então tá, então deixa. O 27 não, o 27 eu já estou julgando. É o 11.521. 27 eletrônico? É, Não, isso aqui é. Mas O que- relator é o doutor Jorge. Ah, tá, o 27 do Dr. Jorge também. Não, Márcia. Doutora Márcia, aqui se bobear é 5 da manhã. Aqui a gente preferia De fazer acordo às com- 8. Só não fazemos porque Zé Murilo tem ginástica. Ó, e quem abre a sala de sessão é o Edinho. Mas deve ser de outro relator. Esse é o PJE, né? É porque nós temos vários horários. 14h40 os físicos. E nós temos 14, 15, 14. Presidente, quem abre a nossa sala de sessão é o Edinho. 14h30 que é do GSS. É a pauta do GSS. Na hora da publicação, não sai na hora. Vamos embora. Agora, Então, doutor Rogério. o Rogério não tem 19, nenhuma. Não vai ser. Tudo aprovado. Vai ver. Não, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. O Rogério já também já julgado. 27. Tudo. Agora tem o número Falta do 30. GSE. Não, o número. 30 do Berg? Do Berg? 30? O Zé 30 Murilo da- ficou vencido no item que ele pôs. Peraí. Mas o doutor Gessé está acompanhando a divergência. Uai, Eu não voto no 30? Ah, porque veio do Fernando, né? peraí, 30 foi qual? Não, 30 é o 11.713? É, Não, sim, parece senhor. Não, mas eu estou votando nele, eu estou de acordo com o relator. Qual que é a divergência do Murilo? Em qual que nós estamos? Você não vota nesse, não? Ué? 74, 2006. Deixa eu abrir. Quem vota nele? Doutor. Não, aqui, ó. Não, é doutor Rogério e doutor Zé Murilo. Sem nada. Acho que eu que Sem anotei nenhuma errado do boa aqui. Tá, esse aqui pra Adriana, cadê? Não, toma um café ali. Peço pene para manter a decisão. O que se deduz é que o reclamante está abusando do seu direito de ação, envolvendo não, acho tantas... que Ah, do Por PJSPF engano. das partes. Por engano, foi colocado aqui pelo gabinete do doutor Gessé. Ah, tá. Não, mas isso é porque realmente eu também pensei em deixar a sentença. Porque são 18 reclamados, uma coisa absurda. Mas eu acho que é mera formalidade, né? Eu achei que o voto do... Formalidade. Ele quer reclamar contra 18 pessoas. Agora você imagina, 18 empresas. Eu entendi. Eu também fiquei na dúvida. Não, é quem não quer apresentar porque não sabe. O problema dele, então. Eu pensei exatamente desse jeito também, mas Fica vencido, Zé Murilo. Processos do GSE agora. Não, os meus. Ah, não, o seu já votaram, não? Não é assim também não, né, Bé? Calma lá. Não, mas o seu, naquela hora falou que não tinha mais. Não, é porque eu estava julgando os seus ainda. Aí, o Pouso Alegre vai aguardar um momento, porque está conectado noutra turma. Tá. Então vamos lá. O PJE tá vendo bem agora, parou de vez. Parou? Mas você sabe que uma vez aquele Cláudio, que hoje é ministro, né? Ele veio fazer uma palestra ver o aqui. horário, E ele falou, assim, eu não sei que dia que vai acontecer aí, aquilo que ele falou. Que a gente só ia trazer para a pauta os processos que fossem ter sustentação oral. Fora isso, já seriam tramitados direto para publicação. Eu lembro que ele falou isso naquela palestra que ele deu aqui. Cláudio Brandão, né? Cláudio Brandão. Ele era desembargador na Bahia. O Supremo já está fazendo
plenário virtual, né? Mas eu acho que é o que é razoável. Pensa bem, se você já passou pelo meu gabinete, já foi, não tem sustentação, vai para a publicação do acordo. Uma coisa assim, totalmente lógica. Porque todos nós votamos. Já está sem votar. Pode fazer inscrição na hora também, né? É agora. Mas mesmo assim, aqueles que fizeram sustentação na hora, só vai trazer o processo quem fez sustentação. Os que não fizeram, não precisa vir para a pauta. Agora exatamente 14h20. Ele faz uma publicação de julgamento virtual. Quem quer fazer sustentação oral escreve com antecedência, senão ele vai... A UTJ está fazendo isso? chamando de julgamento virtual. Aí isso aí não sessão. O Tribunal de Justiça já está fazendo isso? Está mais avançado Oh, interessante. Se você escreveu, Mas esse Cláudio Brandão falou isso um dia. vai para a E aqueles que não tiver inscrição, o julgamento virtual do jeito Se a gente for implantar isso que o Berg está falando aí, vai ter que ter uma providência, né? Mas pra o não- Cláudio Brandão falou isso naquela vez que ele teve aqui. só a gente dá. É. Antes de fazer a pauta. Mas é uma coisa boa, eu acho. Aí a do senhor já pode ser julgada. Então vamos lá. Nós vamos esperar só. Depois vem a A sustentação. sustentação vem esse que está de fora, né? Aí só aqueles dois em que o advogado estava presente que foram adiados. Então na sustentação oral não há. Não tem esse aqui, banco, o 14 da pauta. A Não, advogada não se inscreveu. 14. Ela não compareceu aqui, ó. Não compareceu? Então Não, tá. nenhum. Renato, Ninguém compareceu. Então só falta esse. Qual que é o que está? Agora é a pauta normal do senhor. E qual que está? A distância é qual? A distância é o número 40 da pauta de Poços de Caldas. 40 da pauta. Então vamos lá. Onde tem divergência? Já liberou? Não, vamos julgar primeiro, depois julga aí. Pois não. 14,28, então não tem. Divergência. Número 25, tem uma observação do Dr. José Murilo, 11.291. Vou olhar ele. Eu tenho um 11.255 que também diverge. 25. Não, é do Rogério, desculpa. 25. Deixa eu ver. O Rogério está errado. Está abrindo aqui. Matéria sujeita aí, o J. Suspendeu o julgamento. Esse é aquele. Vai embora, deixa. Esse negócio, né? De troca de uniforme, é isso? Vai manter isso aí. Então tá, então mantemos. Mantém só os próximos. Mas tem mais alguma divergência? Guarda. Mais alguma? Deixa eu olhar aqui, doutor. Não, senhor. Não? Não. Então, não havendo mais divergência, Embargo, eu proclamo que de acordo com os embargos. todos os votos da minha relatoria foram julgados à unanimidade nos termos propostos Inclusive por embargos. este relator. Inclusive embargos. Embargos do Dr. Zé Murilo tem alguma? Não, já acordou. Embargo do Dr. Zé Murilo também e o do Dr. Berg também, todos julgados à unanimidade. Agora, eu tenho... Qual que é o 40, né, que tem a sustentação? Ué, mas cadê? O 40 da pauta. Mas minha pauta está acabando no 34. É 40 não, a doutor, é 34 do 24. Rogério. Ah, 24. 40 tem que ser do GSE. Já na minha pauta? 24 é só uma adequação. É uma coisa. 40, primeira opção, eu e Rogério. 40. 40 não. Então vamos para os processos da relatoria do Dr. Gessé, eletrônico. Ah, não tem essa sustentação, né? Mas está conectado em outra turma. Então vamos lá. Então vamos, Dr. Tá Gessé. certo. Tudo bem? Eu voto, Gessé voto. Né? Poços de Caldas está conectado? Caldense. Pouso Alegre liberou? Eu vi o jogo. O senhor quer então jogar o senhor? Vamos julgar o Você, né? Aqui, você viu hoje, né? é o 25, né? 24. 24. É que agora estão tendo muitas sessões. Fala por quem o 24? Pela recorrente Ontem deu um reclamada. voto do conselheiro. Pela lá. reclamada, tá. Então, uma sustentação oral à distância,
relator Dr. Rogério, segundo votante Dr. José Murilo, terceiro votante Dr. Gessé. O número 24 da pauta ocorrerá sustentação em Pouso Alegre, ROPS 11.278.02/2016. Inscrito Dr. Eugênio José Fernandes de Castro pela recorrente reclamada. Pois não, eu como relator estou conhecendo o recurso e no mérito negando-lhe provimento. Passo a palavra ao ilustre advogado de Pouso Alegre. O advogado está ausente, então eu passo a palavra ao segundo votante, que é o doutor José Murilo. E o doutor Gessé. De acordo. E a decisão unânime nos termos do voto já lido aqui. Próximo. Agora são os do doutor Gessé, né? Poços de Caldas está liberado? O meu era Pouso Alegre ou Pachucaldas? Pouso Alegre. Então tá certo, né? Poços de Caldas está liberado? Pode conectar? O prefeito lá era um advogado, conselheiro da OAB, foi a primeira vez que eu me dava. Já vai conectar. Mas não é meu, não, é de Gessé, né? É. Agora, na pauta do PJE, em que o relator é o doutor Gessé Cláudio Franco de Alencar, segundo votante, desembargador Jorge Berg de Mendonça, e terceiro votante, desembargador Rogério Vale Ferreira. Uma sustentação oral à distância que ocorrerá em Poços de Caldas, no número 40 da pauta, que é o RO 11.347/74/2015. Inscrita a doutora Elaine Cristina da Silva Ruelas, pelo recorrente, que é o reclamante. Então, com a palavra, ilustre relator, doutor Gessé. Senhor presidente, eu determino a retificação dos registros cadastrais para incluir o nome da reclamada como recorrente, de modo que ambas as partes passem a figurar como recorrentes e recorridos. Conheço dos recursos interpostos pelas partes. No mérito, acolho a preliminar suscitada pelo reclamante e decreto a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de perícia para apuração dos níveis de poeira no setor de moagem de bolas, em que o autor se ativou no período de 1999 a 2006, bem como para a realização de nova perícia médica com profissional especializado em doenças do trato respiratório, pneumologista, prejudicadas as demais matérias suscitadas nos recursos. É o meu voto, senhor presidente. Bom, eu indago ao advogado se o voto atende, se aguarda eventual divergência. Doutor, infelizmente a advogada não compareceu. Então, eu passo a palavra ao revisor, que é o doutor Berg. De acordo, eu também, como terceiro, estou de acordo, e a decisão é unânime nos termos do voto do relator já lido. E assim se decide, cumprimentamos aí os ilustres serventuários da vara de Poços de Caldas. Próximo. Número 39 da pauta é o RO 11.336/43/2015. Inscrita a doutora Camila de Abreu Fontes de Oliveira, pela recorrente, que é a reclamada. 39. 39. Primeira opção. Só pedir um minuto, senhor presidente, porque ainda não entrou. Então vamos ouvir o relator quando entrar lá o... Quando o sistema... Nos atrasando aqui, eu perdi o sistema. Aqui, ó, aberto em branco. O computador não aguenta com a gente, não. Agora acho que vai dar, porque o meu caiu. Senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos e das contrarrazões apresentadas no mérito do parcial provimento ao recurso do reclamante para afastar a aplicação da súmula 340 do TST em relação às horas extras pela supressão do intervalo intrajornada, determinando que o cálculo da aludida parcela seja efetuado mediante a utilização do divisor 220, bem como dou parcial provimento ao recurso da reclamada, para decotar da condenação o pagamento de diferenças salariais e reflexos. Reduz o valor da condenação para R$10 mil, com custos no importe de R$200 nos termos da fundamentação. É o meu voto, senhor presidente. A senhora tem a palavra, doutora. Eu cumprimento a mesa julgadora, representante do Ministério Público, demais componentes, colegas aqui presentes. Eu vou me ater na minha sustentação com relação a dois pontos principais. Primeiro, com um tocante ao indeferimento da testemunha da recorrente. Estamos diante de um pedido de reconhecimento de vínculo empregatício.
E, diante da afirmação da recorrente de que houve prestação de serviço, mas não como empregado, e sim de forma autônoma, a empresa atraiu o ônus da prova. Contudo, ela teve esse ônus tolhido em razão do indeferimento da oitiva da testemunha. E aqui eu explico. Constou em ata de audiência a necessidade de arrolar a testemunha ou levá-las independente de intimação. A empresa juntou aos autos um documento comprovando o convite dessa testemunha de que ela compareceria à audiência de instrução. Ocorre que no dia dessa audiência, a testemunha ela foi impedida de comparecer, existe até um atestado nos autos, um atestado médico, de forma que ela estava impedida de se locomover até a Justiça do Trabalho. E, diante disso, o doutor julgador entendeu que não era pertinente deferir esse adiamento da audiência de instrução, no qual a empresa ficou, obviamente, impedida de produzir prova no sentido de afastar a comprovação da prestação de serviço de forma autônoma, né? Tanto é que, em sede de preliminar, no recurso ordinário, a recorrente alega o cerceamento do direito de defesa. Ela teria que provar, através de prova testemunhal, e esse direito foi tolhido. Outro ponto importante é que o doutor julgador, ele afirma que, embora a testemunha não pudesse comparecer, ainda assim ela não poderia ser ouvida, em razão de ter uma carta de preposição nos autos, a qual essa testemunha estava ali como na carta de preposição. Contudo, eu destaco aqui em tribuna que não consta, essa referida testemunha, que é o senhor Rodrigo, ele não foi preposto no presente auto. Ou seja, se ele não foi preposto, ele poderia ser ouvido tranquilamente como testemunha. Portanto, mais uma vez eu destaco aqui em tribuna a necessidade do acolhimento dessa preliminar eivada, no sentido de reconhecer esse cerceamento do direito de defesa por parte da hora recorrente, para que determine o retorno dos autos, para que essa testemunha seja ouvida e o processo tenha seu regular processamento. Com relação ao mérito, restando ultrapassado, eu destaco aqui referente, né, à questão do vínculo econômico, o vínculo empregatício. O empregado, que se julga empregado, na verdade, foi contratado como autônomo. Existe um contrato de prestação de serviços, um contrato de montagem de serviços, e ele recebia por montagem. Não tinha qualquer tipo de controle de jornada. Além disso, ele fazia seu próprio horário, não comparecia à empresa, não tinha obrigatoriedade de comparecer à empresa, ele fazia sua própria rotina de trabalho, era controlada exclusivamente pelo próprio trabalhador. Outro ponto que aqui eu destaco, que a testemunha que ele levou no processo para ser ouvida, ela, por diversas vezes, cai em contradição com o próprio depoimento do recorrido. E aqui eu destaco alguns pontos. Primeiro, a testemunha afirma que ele não comparecia todos os dias à empresa. Se a própria testemunha do recorrido afirma que ele não comparecia todos os dias à empresa, como que ela pode afirmar que ele não fazia o horário de trabalho? Como que ela pode afirmar que ele não usufrui integralmente do intervalo entre a jornada? Outro ponto que aqui eu destaco, como que ela pode afirmar que só tinha apenas um único montador naquela empresa, se o próprio reclamante, em seu depoimento pessoal, afirma, e aqui eu peço a pena para citar trecho de depoimento dele, que, feita a recuperação no galpão, os móveis são desmontados por montadores próprios e formalmente vinculados à empresa. Contudo, a testemunha declara que o reclamante era montador da loja, que não havia montadores internos para a montagem dos monstruários, o que era atribuição do reclamante, que não havia contratação de terceiros estranhos ao pessoal da loja para tais montagens. Existe uma discrepante divergência no depoimento do recorrido e no depoimento da própria testemunha. Portanto, eu destaco aqui em tribuna a necessidade de não atribuir o efeito devido para esse depoimento da testemunha em razão dessas contradições apontadas. Outro ponto que eu destaco é que a testemunha do recorrido afirma que ela usufruía apenas de 25 a 30 minutos de intervalo. Contudo, em sede de recurso ordinário, a empresa colaciona os cartões de ponto dessa testemunha, no qual ela usufruía não de 25 a 30 minutos, mas ela usufruía de 2 horas de intervalo. Outro ponto que aqui eu destaco da necessidade de desconsiderar essa prova testemunhal produzida pelo recorrido. Outra coisa importante que eu destaco na tribuna é com relação a um currículo elaborado pelo próprio recorrido. O recorrido elabora um currículo
na qual ele informa que no período de 2011 a 2015, ele prestava serviços para sua própria empresa, de nome Móveis Tech, prestando serviços de assistência, vistoria, laudos de sinistros, montagens freelance desculpa, e atendimento a seguradoras. Isso demonstra que ele prestou serviços de forma autônoma, não só para a recorrente, como também para outras empresas. No próprio currículo feito por ele, acredita-se que ele tem elaborado o seu próprio currículo, ele atesta a prestação de serviço no período de 2011 a 2015 para outras empresas. O que demonstra que ele prestou serviço para a hora recorrente de forma autônoma. Com relação, por fim, né, à questão das horas extras, eu destaco aqui em tribuna, por ele não ter qualquer tipo de controle de jornada, por ser um trabalhador autônomo, não há que se fala em deferimento das horas extras. Era o que eu tinha de destacar. Obrigada. Pois não. Relator. Senhor presidente, a questão realmente crucial diz respeito à produção da prova testemunhal, mas eu estou acompanhando o posicionamento de origem, no sentido que ficou registrado que as partes deveriam arrolar suas testemunhas em tempo hábil para intimação ou comparecer acompanhada das mesmas na audiência de prosseguimento. Não houve protesto da ré contra tal determinação e, tendo a ré deixado de apresentar o rol no prazo legal, assumiu o risco da sua conduta, não podendo agora, em sede de recurso, mesmo na audiência, que lançou protesto, retroceder na posição adotada. Eu estou entendendo que não houve cerceamento de defesa, senhor presidente, e afastando a preliminar. O restante é matéria de conjugação do ônus da prova com o que foi produzido em audiência. O voto trata pormenorizadamente da questão, inclusive no que diz respeito às horas extras. Eu vou pedir vênia da sustentação para manter o voto, senhor presidente. Pois não, doutor Jorge. E eu também de acordo, a decisão unânime nos termos do voto do relator. Obrigada, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Número 6 da pauta, uma inscrição feita hoje no RO 10.393-2014. Está inscrito o doutor Fernando Luiz de Souza Silva, pela reclamada recorrente. É o número 6 da pauta do doutor Gessé. Número 6. Tem de ver essa decisão, né? Separei aqui, não tem. Porque esse não estava, geralmente eu deixo escrito. 6, né? 6. Com a palavra o relator, doutor Gessé. Brasil Quirim, não é isso, doutor? Sim, doutor. Senhor presidente, eu estou conhecendo... Só um minuto, senhor presidente. Eu estou rejeitando a preliminar de deserção suscitada em contrarrazões. Estou conhecendo do recurso ordinário interposto pela segunda reclamada, com ressalvas relativas à admissibilidade e, no mérito, negando provimento, senhor presidente. O senhor fala pelo recorrente? O senhor tem a palavra, doutor. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento na pessoa do ilustre presidente. Excelência, gostaria só de, primeiramente, pedir perdão pela minha voz, reiterar aqui as razões recursais, que o contrato havido entre a primeira reclamada e a segunda reclamada, hora recorrente, ele era estritamente comercial. A segunda reclamada, hora recorrente, ela não havia nenhuma ingerência e não havia nenhuma determinação da quantidade mínima de produtos que deveriam ser vendidos pela primeira reclamada, demonstrando que essa não intervia na administração de revenda da primeira. E o conjunto probatório de todos os autos converge no sentido de inexistir os elementos contidos no artigo 3º, adotado pelo juiz de origem, de forma a ensejar a aplicação da súmula 331 do TST. E a mera revenda, como foi no caso dos autos, ela configura típico contrato mercantil, pelo que pugna pelo acolhimento do recurso da segunda reclamada, excelência. Pois não, doutor Gessé. Senhor presidente, a questão da ilicitude da terceirização de declaração de vínculo já foi ultrapassada no acórdão anterior e eu estou entendendo que a questão da responsabilidade segue em razão lógica do que já foi decidido anteriormente. Eu vou pedir vênia para entender que a responsabilidade se impõe nos termos do 927 e 942 do Código Civil. Vou manter o voto, senhor presidente. Doutor Jorge, eu também de acordo, a decisão unânime nos termos do voto do relator. Obrigado a todos. Agora a pauta do doutor Gessé. Pauta do doutor Gessé. Eu separei aqui o 5, né? Tem essa divergência aí, doutor. Eu estou propondo aqui reduzir essa indenização para 2.000. Fica um voto intermediário.
porque o doutor Jorge está excluindo. Qual que é o número? É o 5, é o 10.255. Eu acolho de pronto a sugestão, senhor presidente. 10.255. 2.000. Tá. 2.000, então fica Acolho de vago. pronto, com certeza. Então, conhece do recurso ordinário interposto pelo terceiro réu e no mérito deu-lhe provimento para reduzir a indenização por dano moral para R$2.000. Unânime. E a questão das custas, hein? O valor da condenação foi 40 mil e a sentença tinha dado 5 mil. Então, para de indenização. 37 mil, com custas, aí você faz o cálculo 2%. Pois é. Reduziu o valor da condenação para 37 mil, com custas de 740. R$740. Reais. Tá bom? Pois é. Doutor Rogério, tem uma advogada aí de Poços de Caldas falando que havia comunicado que iria atrasar. A mim não foi comunicado nada. Não houve comunicação, então nós não, já foi julgado, nós não Eu não recebi nenhum recado. não chegou, se comunicou, não chegou ao conhecimento da turma, da secretaria da turma. E o processo já foi julgado. Agora, na minha anotação, o 38. É o 11.224? É. Eu estou voltando na segunda, porque ele queria, é aquela coisa de levar testemunha, eu quero ouvir uma segunda testemunha para confirmar o que a primeira disse. Eu vou pedir vênia só para manter, senhor presidente. É só porque o juiz não ouviu, mas julgou tudo improcedente. Pois é, mas a prova dele era para confirmar o que a outra já tinha dito. Pois é, mas Eu fiquei com a primeira por isso. porque ele deu valor à testemunha da empresa. Então tá, me põe vencido, porque eu ficaria com a segunda, porque eu quando presidi a audiência também, perguntava, o que você vai provar? Não, vou falar a mesma coisa que ele já falou, então indeferir. Eu também agia desse jeito que ele faz aí. Mas ele afastou, né? Ele não deu valor. Se ele tivesse dado valor, exatamente. Se ele tivesse dado valor, mas se ele não deu valor nenhum. nenhum. Falando a mesma coisa, ele daria valor? Não sei. Eu acho que tem que ouvir. Ouve tudo e depois dá o valor que você quiser. 40 tocou a primeira. Primeiro unânime? 11.347. Assim, a primeira é... Primeira é. E aqui na 43, de novo, eu estou na segunda. Tem um aí, né? Que é... Eu fico com a primeira. Não, o 40 eu estou com a primeira também. Agora o 40... 43. Agora o 43, por que eu fiquei com a segunda? É o 11.423? Não entrou aqui ainda. 11.423. Da CNA? É porque eu estou preferindo julgar o mérito. Assim, é problema da condenação, não tem depósito, né? Ele foi condenado ao pagamento, eu entendi que estaria deserto, mas já trouxe o mérito, porque se for o caso... Então vamos fazer a segunda que mata. A segunda, por isso que eu estou fazendo, Segunda porque vantagem tem essa, porque já encerra a questão. Da minha parte unânime. É questão objetiva. Pode ser a segunda? Pode ser. Segunda unânime. Isso. E aí o resto... Fica de forma objetiva. Aí o resto estou de acordo, inclusive com os embargos. E embargos também estou de acordo, então proclamo que os demais votos da relatoria do doutor Gessé, inclusive embargo de declaração, foram julgados à unanimidade nos termos do voto de Sua Excelência, o relator. Pauta física. Pauta física. No processo dos processos físicos, o primeiro é o 21 da pauta, é o AP 769-2012-040, relator Dr. Rogério, revisor Dr. José Murilo, terceiro votante Dr. Gessé, inscrito Dr. Eduardo Vicente Cabelo Amorim, pela segunda agravante. Chegou aí, eu nem vi. Boa tarde, doutor. Eu conheço de ambos os agravos no mérito do parcial provimento ao do executado para afastar por hora a incidência da multa pelo atraso no recolhimento da contribuição previdenciária, que se dirá somente se o tributo não for quitado até o dia 2 do mês subsequente da liquidação do débito trabalhista, na forma do decreto 3.048/99. Ao agravo da exequente, eu estou negando provimento e custas pela executada no importe de R$ 44,26. O senhor tem a palavra, doutor. Senhor presidente, demais comidas da Igreja Turma, senhora procuradora, senhores funcionários, todas as colegas. A situação aqui é única. É o caso em que a apelante ela esteve afastada por motivo de doença por um determinado período. E nós entendemos que, nesse caso, o próprio acordo coletivo fixa que as diferenças salariais deveria haver a complementação, já que
o salário efetivamente foi, com o pagamento da pensão, foi inferior ao efetivamente devido, em vista do que foi deferido no processo. Então, seria somente com relação a esse aspecto. Pois é, eu analisei com muito cuidado, mas o problema é que é um agravo de petição e a gente tem que seguir cumprir a sentença. E a sentença não tem essa condenação, a sentença não determinou o pagamento, não há essa condenação ao pagamento dessas diferenças que o senhor está postulando. Pois é, mas, senhor presidente, é uma questão de ordem, mas parece-me que ela não excluiu no período da sentença. Não, eu não vi, eu examinei com cuidado, como sempre, né, tratando do senhor, que é também muito cuidadoso, e não vi a sentença, essa determinação de que condena e tal. E no mais, ela recebeu também o auxílio-doença, né, do período em que ficou afastada. A questão é essa, eu olhei, inclusive agora, antes de vir para a sessão, tornei a olhar. Sabe? Então, por isso, como eu não posso fugir da sentença em minha execução, eu estou cumprindo a sentença. Doutor Murilo. Doutor Berg. Doutor de acordo. Doutor Gessé. Obrigado. Nesses termos. Boa tarde, bom Boa trabalho. tarde, doutor. Número 5 da pauta é o RO 1973, 2014-113, relator Dr. José Murilo, revisor Dr. Gessé, terceiro votante Dr. Jorge, inscrita doutora Camila de Abreu Fontes de Oliveira, pelo recorrido. Número 5. Número 5, doutor Zé Murilo. Senhor presidente, eu conheço do recurso no mérito dou-lhe parcial provimento apenas para excluir a multa por oposição de embargos de declaração tidos por protelatórios. No mais, estou mantendo a sentença. Só tem a palavra, doutor. Eu vou guardar o voto divergente. Revisor. De acordo. Doutor Berg. Decisão unânime, sendo o voto do relator. Obrigada. Número 29 da pauta é o AP 2051, 2014-111. Inscritos: doutora Kellen Rezende Salles, que não está presente, e inscrito o doutor Leonardo Eleutério Campos, que está inscrito pela agravada. Então, número 29, advogado presente é o que está inscrito pela agravada. Pela agravada. Eu estou conhecendo e negando provimento. Agora a divergência, senhor presidente. Doutor Zé Murilo e doutor Gessé, de acordo, decisão unânime nesse. Boa tarde, bom trabalho. Conhecido e negado. Próximo. Número 25 da pauta, RO 1604, 2014-059, relator Dr. Rogério, revisor Dr. José Murilo, terceiro votante Dr. Gessé, inscrito Dr. Edson Fiuza Gutierrez, pela aviação Suaçuí Limitada, que é recorrente. Pois não. Eu conheço do recurso interposto e no mérito dou-lhe parcial provimento para reduzir a indenização por danos morais para 35 mil, determinar que a pensão mensal em caso de irreversibilidade da doença seja devida até o autor completar 72 anos, conceder à réu prazo de 5 dias para a compra e entrega do medicamento necessário ao tratamento do autor, conforme receita médica a ser entregue diretamente à reclamada, excluir da condenação a multa pela interposição de embargos considerados protelatórios. Reduz o valor da condenação para 65 mil, com custas de 1.300 a cargo da ré, facultada a restituição do valor recolhido a maior pela guia GRU, mediante procedimento administrativo próprio. Esse é o meu voto, doutor. Só tem a palavra. Bom, obrigado. Senhor desembargador presidente, senhor desembargadores, senhora procuradora, senhora secretária. Senhor presidente, aqui pedindo vênia a proposta de voto encaminhado por Vossa Excelência, o que se discute nos presentes autos é um estresse pós-traumático que o autor, viajando no ônibus da empresa, esse veio e tombou. Agora, o que acontece, senhor presidente? A respeitável decisão, ela relatou, com todo cuidado, aliás, também como voto de Vossa Excelência, o seguinte, que é muito importante em psiquiatria, é a análise da condição pré-mórbida do paciente. Na entrevista pericial, o autor informou que nunca tinha sido cometido por transtorno psiquiátrico e nunca tinha feito uso de medicação psiquiátrica. Mas isso, diz o perito, não condiz com a verdade.
o próprio autor juntou nos autos o seu prontuário médico-psiquiátrico do CERSAM, Centro de Referência de Saúde Mental. E nesse prontuário, as folhas tais, acha descrito que Dionis, irmã do usuário, relata que este tentou pular do 3º andar da casa de sua sogra ontem. A esposa interviu-se a tempo. Posteriormente, ameaçou agredir a filha. Irmã acrescenta ainda que desde a infância apresentava sono conturbado e que a sua primeira tentativa de autoextermínio ocorreu em 94, quando tentou se enforcar com um cinto. Tinha, na época, 17 anos, se casando logo depois. Ocorreu uma infância sofrida, pobreza extrema, pai alcoólatra, chorava muito, batia a cabeça na parede. É filho caçula. Então, senhor presidente, o que a empresa está discutindo aqui nos autos é que essa situação em que o autor sofreu, houve o acidente pelo tombamento do ônibus, em que ele nada sofreu. E, aliás, se tomar um pouquinho do tempo de Vossa Excelência... Não, só tem um prazer mental, é um prazer. Que o mal-estar, que ocorreu um mal-estar motorista quando dirigiu o ônibus. Mas a perícia concluiu, sem muita certeza, de que houve um excesso de velocidade. Então, nesse aspecto, o que sustenta a empresa? Aliás, diga-se de passagem, senhor presidente, é uma pequena empresa, que apesar da respeitável sentença dizer e afirmar, que, ao determinar o pagamento que Vossa Excelência reduziu, era empresa de 1 milhão e poucos mil reais. Mas é uma empresa pequena, pelo contexto de transporte que ela participa. O caso aqui, senhor presidente, como esclareceu o perito, que Vossas Excelências me deram a oportunidade de verificar, que diz que não existe cometimento psiquiátrico leve associado à tentativa de suicídio. Tecnicamente, portanto, esse perito entende que o cometimento psiquiátrico do autor já é de longa data, desde a infância, e que a sua estrutura psicológica contribuiu muito para o desenvolvimento do transtorno de estresse pós-traumático. Obviamente, esse comentário não exclui a importância do trauma ocorrido pelo autor. Então, o que sustenta a empresa? Que houve sim um acidente, não se nega. Mas esses males psiquiátricos, senhor presidente, o autor sofre desde sua infância. Infelizmente sofreu. Tentativa de homicídio, tentativa de suicídio, agressão à irmã. Ele socorreu, quando houve o acidente, voluntariamente, sem qualquer queixa. E depois de um certo tempo, disse que tinha sofrido um estresse pós-traumático. Então, o que sustenta a recorrente? Que aqui não há que se falar culpa objetiva ou culpa subjetiva. No teor do quê? Do artigo 159 do Código Civil Brasileiro, combinado com o artigo 5º da Constituição Federal, o artigo 186 do Código Civil Brasileiro. Porque isso se agravou, essa situação, esse agravamento foi de uma pequenez muito grande. Porque o autor, infelizmente, desde sua infância, já tinha esse problema de situações psiquiátricas. Não houve, senhor presidente, aqui, mesmo porque o artigo 159 do Código Civil Brasileiro, ele exaure o seu contexto em 3 hipóteses: erro de conduta do agente, contrário ao direito, ofensa a um bem jurídico e um nexo causal. Aqui não há, data mais sabendo da proposta de voto de Vossa Excelência, não há nenhum nexo de causal. Porque houve morte? Houve. Não se nega, não. Infelizmente, houve um acidente. O reclamante ajudou a socorrer as vítimas. Sem nada se queixar, senhor presidente. Nada se queixar. Então, a empresa insiste, sempre pedindo vênia a Vossa Excelência,
que há de se reconhecer que aqui não há culpa da empresa. Porque se houve culpa da empresa, ocorreu pelo motorista, o que poderia a empresa fazer quando esse ônibus estava em viagem? Evitar que houvesse um excesso de velocidade, que o motorista não tivesse o mal súbito, que aqui ficou na dúvida, porque a perícia conclui, há indícios de que haveria um excesso de velocidade. Há indícios. Ela não foi transparente, não foi contundente para demonstrar que havia, sim, culpa da empresa. Então, a empresa não tem, evidentemente, senhor presidente, ainda que houvesse excesso de velocidade, ainda que houvesse um mal súbito, a empresa não tem como se prevenir contra isso. Não tem. Que o motorista, ao ingressar na empresa, ele ingressou mediante a verificação do seu problema de saúde. Não havia nada. E o empregado também, esse empregado, quando do exame de admissão, Vossa Excelência examinar os autos. Foi notado, mas ele já tinha sido admitido na empresa, que ele tinha tremia um pouco as mãos. Mas a empresa deixou o rapaz lá, deixou. Não foi relatado à empresa, segundo está aqui nos autos, nenhuma perturbação mental nos anos pretéritos. A empresa o admitiu, na certeza de que ele estava, sim, em condições de trabalhar na empresa. Então, senhor presidente, aqui a empresa sustenta, sempre pedindo vênia a Vossa Excelência, de que não há a ocorrência de culpa objetiva ou subjetiva da empresa. Aliás, é que o autor pede. E também, senhor presidente, insiste quanto ao vale alimentação. O contrato está suspenso. E também quanto aos honorários, senhor presidente. Espera-se, mesmo porque a Lei 8.213, data máxima vênia, ela não enseja pagamento nessas circunstâncias. Que a coisa é muito difícil, sim, verificar que esse acontecimento tenha contribuído para agravar a situação do autor. Já que ele tem uma certidão de nascimento dessas perturbações mentais. Então, espera, sempre pedindo vênia a Sua Excelência, que, ainda que seja mantido, que ainda assim seja reduzido, porque a empresa, aqui não é muro de lamentação, é evidente que não é muro de lamentação. O reclamante está afastado por invalidez, ainda não se sabe se é permanente, e que essas indenizações, principalmente, elas sejam sensivelmente reduzidas. A empresa está, senhor presidente, está, e se eu fui informado com maior segurança, que ela está numa situação muito difícil. É uma pequena empresa. E vejam, Vossa Excelência, foi uma determinação ainda que a empresa tinha responsabilidade de cuidar de sua medicação. E a advogada informou-me o seguinte, que o autor, ou por ele o autor, leva a receita no escritório da advogada para que ela compre a medicação, quando isso não seria desnecessário. Então, espera-se sempre, pedindo vênia a Vossa Excelência, que seja, se não for reconhecida a ausência de qualquer culpa da empresa, nos termos do artigo 159, o artigo 186, inclusive da Constituição Federal, que a indenização que Vossa Excelência houve por bem reduzir seja ainda mais reduzida se, ao final, não for totalmente excluída. É o que se espera e muito obrigado. Pois não, doutor. Esse caso me chamou... Hein? 10 minutos. 10 minutos. Tá vendo? Experiência, né? Experiência. Esse caso me chamou muita atenção, discuti muito esse caso, examinei exaustivamente. Nós aqui, colegas que me acompanham aqui há tanto tempo, sabem da minha preocupação com essas indenizações de dano moral, com essa indústria da indenização, com a teoria do risco, que eu não aplico, nós não aplicamos. A teoria do risco é uma coisa, né? Atividade é de risco, trabalhou na mina, ou trabalhou dirigindo ônibus, atividade de risco. Isso eu nós não aplicamos. Agora, a responsabilidade do empregador pelos atos do seu empregado, do seu preposto, essa é objetiva mesmo, porque está no artigo 932, incisos 3 do Código Civil. Não é? O empregador responde pelos atos praticados por seus empregados, serviçais e prepostos,
no exercício do trabalho que lhes competir em razão dele, ainda que não haja culpa de sua parte. Então, a primeira questão é essa. Né? O empregador responde pelos atos do motorista do ônibus lá. Não foi o perito que apurou que havia excesso de velocidade, foi o boletim de ocorrência, foi a polícia que chegou lá para investigar o acidente. Então, há realmente uma alegação de mal-súbito do motorista que nada nos autos corrobora essa alegação que o motorista tenha sofrido um mal-súbito. Não tem um indício, nada nos autos que possa corroborar essa assertiva. E o boletim de ocorrência consta que a causa do acidente foi o excesso de velocidade. Então, aí, conjugado o excesso de velocidade com a norma do artigo 932, parágrafo inciso 3 do Código Civil, eu estou entendendo que a empresa responde, sim, pelo ato do seu motorista. Esse empregado, realmente, ele tinha um histórico precedente. É igual o caso de hernia de disco que eu tenho. Tá? Agora, a predisposição que ele tinha e tem não exclui a concausa. A concausa foi o acidente, o acidente foi o gatilho que detonou o surto do sujeito. Então, isso está bem claro nos autos. A perícia é claríssima nesse sentido. O autor foi acometido por acidente de trabalho típico quando laborava para a empresa. Morreram duas pessoas no acidente. As consequências, olha bem o que diz o perito. As consequências do acidente para o autor foram contusão na região sacral e a instalação, 8 dias após o acidente, de um quadro típico de transtorno do estresse pós-traumático, com sintomas cada vez mais agravados com o passar do tempo. O quadro psiquiátrico do autor atingiu gravidade importante, tendo este tentado suicídio no decorrer da evolução. Então, eu examinei detidamente, o senhor colocou aí com muita propriedade, ele tem história precedente, inclusive tentativa de suicídio anterior. Tudo bem, ele tem. Agora, não há dúvida, pelo exame que eu fiz dos autos, pelo laudo pericial, que o acidente detonou esse surto dele. Que ele está a cada dia pior, o médico psiquiatra que o examinou, ele é bem taxativo, a doença dele está evoluindo, ele está dizendo aqui, ó, atingiu gravidade importante, tem tentado suicídio, e que o quadro típico dele vai se agravando no decorrer do tempo. Tem 2 anos isso, e ele não melhora, ele não sai da situação em que ele está. Então, eu estou entendendo que a concausa aí está bem caracterizada, está demonstrada, comprovada pelo laudo. O fato, a doença, a predisposição dele atenua, mas não exclui a responsabilidade da empresa. Houve, sim, uma negligência, excesso de velocidade, o sujeito bateu o ônibus, matou 2 pessoas, e ele foi acometido dessa doença, que está até hoje, já tem 2 anos isso. Exatamente por se tratar de concausa, e nós também aqui somos bastante rigorosos ao examinar essa questão do valor da indenização, eu estou reduzindo de 70 para 35. Quer dizer, estou reduzindo pela metade. Os danos materiais, ele continua inválido, ele não tem condição de trabalho, a perícia é taxativa. A perícia é taxativa no sentido de que ele, atualmente, quer ver onde eu cito aqui, ó, a conclusão médica, o autor não está capacitado para o trabalho. Ainda tem revivência traumática, somente em falar no caso. Não se pode ainda afirmar ou negar que o processo patológico do autor seja irreversível. Contudo, já se passaram quase 2 anos e o paciente ainda está bem sintomático, mostrando indícios de cronicidade. Necessita de acompanhamento médico psiquiátrico, da psicologia e da terapia ocupacional. Então, o quadro dele está indo de mal a pior. E ele, na atualidade, ele não tem condição de trabalho. Pelo menos na época em que foi feita a perícia. Exatamente por isso é que o juiz, e eu estou mantendo, condenou ao pagamento da pensão lá correspondente ao salário dele, inclusive ao auxílio alimentação, com base no princípio da reparação integral, durante o período em que ele estiver nessa situação. Não é? Isso, se reverter, se ele tiver alta, não é? Cessa a indenização, a pensão, cessa. Então, por isso, eu estou mantendo também, enquanto essa situação aflitiva desse empregado, desse trabalhador continuar, e se for irreversível, não é? Até 72 anos, que eu estou usando aqui a média de expectativa de vida da tabela do IBGE, não é? E também, o senhor disse aí, a advogada da ré, se
prontificou, não, manda a receita que eu compro. Mas eu estou exonerando a advogada desse ônus, porque eu não posso atribuir isso para a advogada. Ela é hoje advogada da ré, amanhã pode não ser. Então, agora, a responsabilidade pela medicação continua, estou mantendo pela empresa. A empresa, então, vai receber, como consta da sentença, eu estou mantendo, o reclamante ou quem de direito, quem por ele responda, vai fornecer a receita na empresa, a empresa vai fornecer a medicação. Então é isso. Então a minha conclusão é nesse sentido. Estou reduzindo de 70 para 35 mil a indenização por dano moral, estou mantendo a indenização por dano material, a pensão lá, no período em que ele estiver afastado por incapacidade laborativa, não é? Em caso de irreversibilidade até 72 anos, estou exonerando a advogada de comprar esse medicamento, mas mantendo a responsabilidade da empresa, mediante a apresentação da receita. Estou excluindo uma multa por interposição de embargos protelatórios. Então, esse é o meu voto. O processo foi bem examinado. Agora, isso não exclui... Não é, doutor Zé Murilo, doutor Gessé. De acordo, senhor presidente. E a decisão é unânime nesses termos. Boa tarde, obrigado pela atenção. Boa tarde, doutor. Número 31 da pauta, RO 1425-2013-009, relator Dr. Gessé, revisor Dr. Jorge, terceiro votante Dr. Rogério, inscrita a doutora Rose Cristina Cunha, pelo primeiro recorrido, que é o Banco Semear. 31, doutor Gessé. Presidente, é só adequação da questão do divisor. Eu estou ajustando a matéria, bancário, salário, hora, divisor, forma de cálculo, empregado mensalista, conforme entendimento pacificado no IOJ do TST, para, negando provimento ao recurso do sindicato, determinar a aplicação do divisor 180 e 220 para a jornada normal de 6 e 8 horas, respectivamente, mantendo incólume a decisão proferida pelo douto juízo de primeiro grau. Sim, era só para acompanhar mesmo. Okay. Doutor Berg, de acordo, eu também de acordo, a decisão unânime nos termos do voto do relator. Agora uma sustentação oral à distância. Prazer ouvir, doutor. Aparece mais. A sustentação oral à distância, que será realizada em Juiz de Fora, no número 20 da pauta, que é o RO 547-2014-009, relator Dr. Rogério, revisor Dr. José Murilo, terceiro votante Dr. Gessé, inscrito Dr. Guilherme Nogueira Santos, pela terceira recorrente, que é a MRS, número 20. Isso é de quê? Mas eu joguei tudo. Isso é 20 de quê? Físico. Físico? Ah, não. Estou no físico. Estava na sustentação. 20. É um processo da Vale, ele está falando por quê? MRS, a terceira MRS. recorrente. Eu conheço dos recursos interpostos, mas não conheço os documentos de folhas 1233 e 1261 juntados com o apelo da Vale, por força do disposto na súmula 8 do TST. No mérito, eu nego provimento ao recurso da primeira ré. Não, no mérito, eu dou parcial provimento ao recurso da primeira ré para, reconhecendo o julgamento esta petita, extirpar da condenação o pagamento de adicional por acúmulo de função, adicional de monocondução e reflexo, bem como para excluir o pagamento da verba honorária, fixada no importe de 15% do montante líquido da condenação, do que também fica provido o recurso da quarta reclamada. Provejo, em parte, o recurso autoral para determinar a observância do divisor 180 na apuração das horas extras. Mantenho o valor da condenação porque ainda é compatível. O senhor tem a palavra, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, representante do Ministério Público e demais presentes. Eu peço licença para deixar de lado o relatório do processo e diretamente aos pontos mais relevantes das situações recursais, até como forma de colaborar com o andamento da sessão. Pois não. Pois bem, com relação ao grupo econômico, responsabilidade solidária, não obrigadores. Ao contrário do que restou decidido em primeiro grau, os requisitos para a configuração do grupo econômico de que trata o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT não restaram satisfeitos. Vejam que a Vale ela não controla efetivamente a MRS, administra ou realiza qualquer gestão dos seus recursos, como prevê o artigo 2º, parágrafo 2º. Como bem ressalta o professor Amaury Mascaro, nesses casos é necessária a direção unitária, traduzida aqui numa política econômica empresarial geral e comum entre a Vale e a MRS. Só que isso não foi evidenciado nos autos. A relação preponderante entre a Vale S.A. e a MRS
ela é meramente comercial, sendo que a Vale é uma cliente da MRS. Percebam que as finalidades sociais dessas empresas elas são diversas. Enquanto a Vale ela tem por finalidade a exploração e a extração de minério, a MRS tem por foco social o transporte ferroviário de carga. Portanto, ainda existe uma relação de coordenação da forma como cogita a lei. Chama atenção especial também para a previsão da resolução da NTT 1394, na qual a Vale ela foi obrigada a renunciar aos direitos políticos sobre as ações que detém a MRS, e essa renúncia foi confirmada pela resolução da NTT 1528. Ora, se a Vale não detém qualquer direito de voto e de veto sobre as políticas de qualquer natureza adotadas pela MRS, o certo é que entre ambos não existe um grupo econômico. No final, chama atenção também para a prova oral, que também foi clara no sentido de que a Vale e a MRS não formam um grupo econômico, como se pode ver dos depoimentos prestados pelos prepostos dessas reclamadas. Da MRS ou da recorrente. Eles ressaltam, abre aspas, que a única relação existente, a única relação jurídica entre a primeira reclamada e a Vale é um contrato de transporte de cargas. Portanto, não existe relação de coordenação, administração de mais requisitos do artigo 2º, parágrafo 2º, reitero as razões recursais do aspecto peço pelo provimento. Com relação à coordenação por danos morais, reitero as razões recursais e chamo atenção para a confissão do reclamante na audiência de instrução quanto à existência de banheiro nas estações, do qual ele poderia se utilizar. E a sentença também reconhece expressamente as paradas das composições para realizar as necessidades fisiológicas, o que pode ser vislumbrado por folhas 669 e 672. O fato é, nobres julgadores, que as peculiaridades da função de maquinista elas já são do conhecimento especializado e não implicam qualquer dano a um direito da personalidade desses trabalhadores. Tanto que não só a peça defensiva indica isso, mas também a própria instrução do feito comprovou. Se algum dia houve algum dano moral nesse sentido, ele ocorreu em períodos anteriores à concessão da MRS. A época da admissão do reclamante, por volta de 2007, se não me engano, as condições alegadas na inicial, se em algum momento existiram, já não mais havia. Chama atenção, por fim, que em diversos autos produzidos recentemente, inclusive algum deles apresentados perante o juízo de Congonhas, tem-se constatado absoluta inexistência de dano de conduta antijurídica por parte da hora recorrente MRS. Os exames indicam que a reclamada hora recorrente ela provê adequadas condições de trabalho aos seus colaboradores e tem levado a procedência dos pedidos dessa natureza. Portanto, novos julgadores, no fundo do princípio da eventualidade, caso se entenda pela manutenção da sentença no aspecto, preocupa então pela redução do valor da condenação a título de danos morais para um valor inferior aos 4.000 habilitados em respeito ao artigo 944. E chama atenção também para um precedente da terceira turma desse egrégio tribunal, dos autos 000-113789, em que é autor Magno Adalberto contra a hora recorrente MRS, que foi arbitrada a condenação de R$3.000 a título de danos morais. Portanto, também no aspecto, reitero as razões recursais e dos demais temas, reitero também as contrarrazões. Muito obrigado. Pois não, doutor. Em relação ao grupo econômico, eu observo de início que a primeira, terceira e quarta ré são revés, não compareceram, né? o que já corrobora a tese da inicial. Além disso, a própria quarta ré, em seu recurso, reconhece que a Vale tem um capital de 10,9%, praticamente 11% da MRS Logística. Então, tem sim participação acionária na MRS. Além disso, os estatutos das empresas, de ambas, consta a exploração da atividade econômica de transporte e logística. A atividade é a mesma. As empresas são parceiras de longa data. Eu já examinei isso, mas exaustivamente. Então, quanto ao grupo econômico, não há dúvida, os elementos dos autos confirmam, não é, essa relação de coordenação e parceria entre as duas empresas. Quanto ao dano moral, o juiz fixou em 4, eu estou mantendo os 4, a outra turma fixou em 3. Mas isso, no arbitramento desse valor, a gente analisa também o tempo de serviço, né? As atividades. Né? Nesse caso aqui, a preposta confirmou que em algumas locomotivas que ele dirigia não havia banheiro.
Não é? Em outras ele teria que pedir autorização para parar o trem, se tivesse uma necessidade qualquer, teria que pedir uma autorização para parar o trem, e a gente sabe o tempo que demora uma autorização chegar. Então, a situação dele realmente era aflitiva, e ele era exposto a esse constrangimento, e estou achando que os R$4.000 estão razoáveis diante do tempo de serviço dele e das condições em que o trabalho era prestado. Então, eu estou mantendo o voto, doutor Zé Murilo. De acordo. E o doutor Gessé? De acordo. E a decisão é unânime nesses termos, eu agradeço a participação do ilustre advogado. Obrigado. Boa tarde. Senhor presidente, tem um processo, Vossa Excelência, que eu tinha levantado uma questão da competência, que eu tinha dúvida, mas o doutor Gessé já olhou aqui, porque já houve uma decisão anterior da turma dando pela competência. Eu acho que eu já. Eu acho que, se não me engano. 19. Eu já estou retirando, a não, dúvida. eu lembro disso. Porque é o que voltou. Teve um que voltou do TST. Esse já deu competência, voltou para lá para o juiz julgar, então a competência já está decidida, já foi decidida. Tá? Embora ainda continue com dúvida, mas já foi decidido. Então não tem. Estou retirando a dúvida. Pois não. Pois não.